Olá, caros pupilos, sejam bem-vindos à aula 5 sobre análise combinatória. Nessa aula nós abordaremos o conceito de permutação com repetição ou permutação composta. Fique comigo, eu sou o professor Starley e esse é o canal Somar Mais. Então, pessoal, para iniciarmos o nosso conceito de permutação composta, nada melhor do que um pequeno exemplo, tá certo? Então, vamos encontrar a quantidade de anagramas que eu consigo fazer com as letras da palavra copo, tá bom? Bom, pessoal, o que difere permutação simples de permutação composta? Permutação simples nós vimos na aula passada e na sua definição existe a palavra distinto, ou seja, os elementos de um dado conjunto todos têm que ser distintos um do outro. Na permutação composta é quando há a repetição, ou seja, há elementos iguais em um dado conjunto. Imagine que o nosso conjunto aqui nós queremos formar anagrama com as letras da palavra copo. Então, o meu conjunto são as letras da palavra copo, certo? E nesse conjunto há elementos que se repetem. Quem estão se repetindo? A letra O, certo, pessoal? Então, aqui há um caso de permutação composta, porque eu tenho elementos repetidos. E o que isso interfere? Interfere, por exemplo, ali ó, eu coloquei a palavra copo. E em seguida eu coloquei uma seta e coloquei novamente a palavra copo. Mas eu alternei os dois Os. Observe que um O eu pintei de preto e o outro eu pintei de azul. A permutação entre essas duas letras Os. Mas o que acontece? No meu contexto final, que é a palavra copo, formou o mesmo anagrama, certo? Tem o mesmo valor. Não é justo eu ter que contar a palavra copo duas vezes. Não faz sentido, né? Geralmente na contagem nós contamos resultados diferentes. E esses anagramas aqui são iguais, né? Permutei a palavra O apenas, né? E formou o mesmo anagrama final. Bom, e isso acontece para qualquer outro anagrama que eu vou fazer, né? Apenas a permutação dessas duas letras Os, né? Formando o mesmo anagrama. Então, no final, eu vou ter o que? 24 possibilidades, né? 12 e 12. Mas isso já era previsto, por quê? Porque isso já era previsto porque da permutação simples eu aprendi que para calcular a quantidade de anagramas de uma palavra, basta contar a quantidade de letras e fazer o fatorial. Então, aqui era fazer o fatorial de 4, né, que daria 24 possibilidades. Só que para cada uma dessas possibilidades, eu tenho uma correspondente de mesmo valor, porque há a permutação de duas letras. Se é permutação de duas letras, gente, é o 2 fatorial, beleza? E nesse caso, para subtrair a quantidade de anagramas que tem o mesmo valor, basta, no caso, então, eu dividir pela quantidade de letras que estão se repetindo, né? Pelo fatorial da quantidade de letras que estão se repetindo. Então, para mim calcular essa, né, no caso, essa quantidade de possibilidades, basta eu fazer, né, o fatorial da quantidade de letras existentes e dividir pelo fatorial das letras que se repetem, certo? Então, no caso, nós ficamos apenas com 12 anagramas que realmente tenham valores diferentes um do outro, que é o que realmente vale a pena contar. Entendeu, pessoal? Essa ideia, ela, né, passei aqui para que vocês assimilem, bem colorido, a ideia da permutação composta, né? Agora nós vamos formalizar isso, né? Colocar num contexto amplo e geral para todo o conjunto, beleza? Pessoal, então a definição da permutação composta, ela vai se dar da seguinte forma. Então imagine que eu tenho uma quantidade n de elementos, tá, pessoal? E assim, dentro desses elementos, dessa quantidade enorme, eu tenho alguns que é de uma natureza que se repete tantas vezes. Tenho outros que é de uma outra natureza que repete tantas vezes, né? São iguais entre si, tá bom? Então, pessoal, para mim saber a quantidade total de permutação diferente que eu possa fazer tendo a igualdade desses elementos, basta eu pegar o fatorial de n, ou seja, da quantidade total de elementos, e dividir
pelo fatorial das repetições de cada natureza. Só isso, tá bom, pessoal? Coloquei aqui a grosso modo a ideia. Quem quiser mais específico, basta ler aí a definição. Então, pessoal, vamos para o exemplo. Aqui eu tenho o seguinte, olha só. Eu quero calcular os anagramas que formam a palavra Kakashi, né? Com essas letras. Eu quero saber quantos anagramas é possível formar. Lembrando que esse Kakashi é aquele mesmo lá do anime do Naruto, beleza? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, a gente vai contar quantas letras tem. 7 letras. Né? Agora nós observamos, né? Já vimos que é um caso de permutação composta, porque a palavra Kakashi tem letras que se repetem, beleza? Aí nós vamos o que? Olha só, a letra K repete 2 vezes, a letra A também se repete 2 vezes. Então, pela definição, para mim calcular a quantidade de anagramas distintos, diferentes, basta nós fazermos o que? Essa permutação. Né, pegar a quantidade total de letras, que é 7, fazer o fatorial e dividir pelas quantidades de letras que se repetem. Olha, a letra K repete 2 vezes, então eu vou dividir por 2 fatorial. A letra A também se repete 2 vezes, então eu vou dividir também por 2 fatorial, beleza? Então nós fazemos aqui, ó, o 7 fatorial dá o 5040, tá? 2 fatorial é 2. E 2 vezes 2 dá 4. Fazendo a divisão dá 1260. O que quer dizer isso? Que eu consigo formar 1260 palavras diferentes com as letras que eu tenho na palavra Kakashi. Só isso, tá bom, pessoal? Vamos para mais um exemplo, agora com números. Imagina o seguinte, quantos números distintos podem ser formados utilizando os algarismos desse número, né? Eu tenho aqui 333.669. Observe que eu quero saber quantos números eu consigo formar com esses, né? Só que eu tenho números que vai ter o mesmo valor, visto que eu tenho algarismos ali que se repetem, né? Então, usando, isso é um caso de permutação composta, quando está se repetindo. E para calcular, a gente vai o quê? Contar a quantidade de algarismos total. 6 algarismos, tá? E desses, ó, o 3 se repete 3 vezes e o 6 se repete 2 vezes. Vou calcular então essa permutação de 6 para 3 elementos repetidos e 2 elementos repetidos. Então vou fazer o 6 fatorial e vou dividir por 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que o algarismo 3 se repete, e vou dividir por 2 fatorial, que é a quantidade de vezes que o algarismo 6 se repete. Então, pessoal, 6 fatorial é 720, 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. Então, fica 6 vezes 2 dá o 12. 720 dividido por 12 dá 60. Eu consigo formar 60 números diferentes usando esses algarismos que eu usei para formar o número 333.669. Espero que tenham compreendido, viu, pessoal? Espero que tenham gostado também. Para quem gostou, dê um joinha e ajuda bastante, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostou também, assista os outros conteúdos, né, que a gente já passou, né, de tudo sobre análise combinatória, e fique por dentro mais desse assunto, tá bom? De antemão eu agradeço e até a próxima.